A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aos Efésios, capítulo de número 3. Hoje nós voltaremos um pouquinho à leitura. Aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. E nós continuaremos essa leitura no capítulo 4 até o versículo de número 6. Aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 a seguir, e depois o capítulo 4 até o versículo de número 6. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Meus irmãos, nós estamos falando sobre a base da unidade, né? Que Paulo vem dissertando sobre isso. A grandeza e o poder da unidade da igreja, como igreja de Jesus. Nós temos visto o quanto isso tem sido importante para cada um de nós, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E essa carta, ela foi chamada de a rainha das epístolas, porque ela mostra o auge daquilo que Paulo quer mostrar sobre no que se funda a igreja, ou como que a igreja ela é conduzida, ela deve ser conduzida nesse quesito unidade, com humildade. E a base dessa unidade está no capítulo 4, versículo 4 a seguir, quando Paulo diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Paulo agora continua assentando as bases sobre as que tem que fundar-se a unidade cristã. Então ele está mostrando aos irmãos de Éfeso o quanto é importante essa questão da unidade. Se vocês observarem no texto onde nós começamos, ele fala sobre a oração dele pelos irmãos de Éfeso. Por causa disso o quê? Pelo fato da palavra ter chegado até a igreja, aos efésios, que são gentios, não eram o povo escolhido, mas pelo fato da palavra ter chegado até eles e ter surtido efeito, aí ele diz assim: olha, por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então ele está dizendo assim: olha, quem na verdade conduz a igreja a essa unidade é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é quem pode fazer e é eficaz para fazer com que essa igreja esteja unida, para que essa igreja consiga enxergar que ela é um corpo. Um dos símbolos da igreja nós sabemos que é ser corpo de Cristo.
E sendo o corpo de Cristo, ela tem a função de estar ligada entre os seus membros para que consiga alcançar o seu final, o seu propósito, que é espalhar as boas novas de salvação. Mas a base com que está firmada toda essa unidade é que há um só corpo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Nós sabemos que nenhum cérebro pode agir sobre um corpo desintegrado, desorganizado e desfeito em pedaços. Então o cérebro, ele não pode funcionar se um corpo não estiver integrado e ligado integralmente. Eu acredito que essa figura de corpo talvez seja a figura mais importante para nós nessa época, não é, em que nós estamos vivendo distantes uns dos outros. E a distância, você que hoje, né, nós tivemos a alegria, né, da irmã Janaína falar, né, nós vencemos, né, essa doença, mas eu e mais irmãos venceram também. Mas o isolamento, você fala assim, se a gente for pensar friamente, o isolamento faz bem para a gente fica dentro de casa, andando de um cômodo para o outro, sem saber o que fazer, não tem mais o que fazer. A gente descobre até os buracos que tinha na parede, a gente não sabia que tinha. Você fica andando para lá e para cá, não sabe mais o que fazer. Então o isolamento, o ato de isolar-se, ele é importante, claro, todos nós defendemos, né, que tem que ter realmente esse momento se está infectado, mas o ato de isolar-se, ele não é bom para nós como pessoas. Nós estamos muito preocupados com o vírus, claro, e o efeito que ele tem feito no corpo, na corrente sanguínea, atacando o coração, pessoas que estão com problemas seríssimos de neurônios. Eu fiz uma leitura por esses dias sobre alguns casos que ele tem afetado o neurônio e o coração. Então você pode ver que aumentou muito o número de pessoas com problema cardíaco e com problema de AVC. Vocês podem observar, acho que os irmãos têm acompanhado essas notícias e têm visto, mas tem um outro problema além desses, que é o problema psicológico. Você ficar enfiado dentro de uma casa isolado não é fácil. Então quando Paulo ele fala, a Bíblia defende a respeito do corpo, da igreja como sendo o corpo de Cristo, ele está dizendo, olha, esses membros, um precisa do outro. O cérebro não consegue agir sobre um corpo que esteja desintegrado, desorganizado e desfeito em pedaços. Talvez alguém olhe e fale assim, mas para que o pastor está fazendo um grupo de uma sala virtual de oração? Não caiu sua ficha de que isso é para que o irmão que está isolado, ele não se sinta sozinho, ele não se sinta lá que ele foi esquecido, ela não se sinta que foi esquecida, que há um corpo por trás dele, por trás dela, que esse corpo ele está integrado e que nós estamos todos juntos no mesmo propósito. E esse cérebro, a cabeça que é Cristo, essa cabeça ela coordena esse corpo, ela organiza esse corpo, ela faz com que esse corpo que não tinha cara de corpo, na verdade, quando nós não tínhamos Jesus e os gentios aqui não tinham a Cristo, né? Depois que a palavra fez efeito e eles foram corroborados, ou seja, confirmados nessa atitude de corpo, a partir desse momento, a cabeça que é Cristo passa a operar em nós e através de nós. Então o ato de nós estarmos reunidos, ainda que de maneira virtual, um longe do outro, nos faz próximos, ou nos traz para perto. O irmão não se sente longe, não se sente desamparado. Tenho usado constantemente uma frase nesses últimos dias: nós estamos com vocês, nós estamos juntos com vocês. E aí a gente recebe como retorno às vezes um irmão chorando, porque é muito forte você falar que está junto com alguém. A gente montar aquela mesona aqui no final do ano, numa festa e comer é importante, mas agora é a hora. Agora é o momento. Agora é o momento de estar. Agora é o momento de se parecer com o corpo, de se apresentar como tal, de não fugir dessa unidade. Há problemas seríssimos quanto a isso.
A não ser que o corpo esteja unido coordenadamente, os pensamentos, planos e desígnios da cabeça e do cérebro ficarão impedidos e frustrados. A unidade da igreja é essencial para a obra de Cristo. Não é necessário que seja uma unidade mecânica, administrativa ou organizativa, mas sim aquela que se baseia no amor comum a Cristo e no amor de uns aos outros. Eu participava de uma igreja, de um campo de trabalho, que o pastor escolheu como tema para o campo: amando a Deus e servindo a todos. Ele usava esse termo lá, essa frase, amando a Deus e servindo a todos. Então, e nós trouxemos para a nossa igreja o amar e cuidar. Essa é a nossa missão. Ou seja, a minha comunhão com Deus, ela precisa necessariamente implicar na minha comunhão com o próximo. Nós estamos sentindo as dores da família da Keila, nós estamos sentindo as dores do Marcos, da irmã Rose e dos seus filhos. Nós estamos juntos com eles em qualquer movimento que eles fazem. Assim como os irmãos que, graças a Deus, estão saindo, cada um que sai para nós, a gente vê os irmãos aí, né? Saindo dessa situação, a gente se sente bem, porque nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo precisa estar ligado. E quando esse corpo ele está ligado, a distância não nos desliga. Não é a distância que vai fazer com que a gente se sinta separado uns dos outros. Não, eu estou com você. É tão bom, irmãos, quando a gente vê que alguém se preocupa com a gente, na verdade, que alguém se importa que eu existo, que isso faça alguma diferença, ainda que seja com uma mensagem simples, uma mensagem de bom dia, que Deus te abençoe, nós estamos orando por você. E o ato que a gente está fazendo lá, de citar o nome de cada um dos irmãos, pedindo oração, isso tem força, isso tem poder. Nós somos um corpo, mas além de ser um corpo, ele fala que nós somos um corpo e há um espírito, há um só corpo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo, e há um espírito. Eu não sei se na sua Bíblia espírito está com letra maiúscula ou com letra minúscula. Olha aí, por favor. Se o Ronan puder abrir Efésios 4:4, eu acredito que de todos aí está com letra maiúscula. E que espírito que é esse então? É o pneuma, é o vento, que significa o alento. Sem alento, um corpo está morto. Sem o fôlego, nós estamos vendo agora o quanto é importante o oxigênio. Você dava tanto valor assim. Vocês se lembram quando eu falava aqui dia de domingo assim para a igreja? Olha, só o fato da gente estar aqui vivo, respirando é um milagre. Lá atrás, antes de 2020, eu falava aí, ninguém dava glória a Deus. Os irmãos falavam assim, amém, né? Tipo dentro de si assim, mas hoje nós estamos vendo o quanto é importante respirar. Nós tivemos uma boa notícia agora, nesse momento, que a nossa irmã Wanda está respondendo bem, já a febre deixou ela. O médico vai reduzir o nível de oxigênio e vai retirar a sedação dela lentamente para o corpo dela ir respondendo. Poxa, isso não é motivo de alegria para nós? Quer dizer, significa que, irmãos, ela está lutando. O corpo dela está lutando, ela quer viver. E nós queremos também, não queremos? É para isso que nós temos orado. Eu deito pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Irmãos, olha, não é mentira, eu estou junto com a igreja de verdade. O tempo todo minha cabeça está aqui. O tempo todo minha mente, ela está pensando nisso. Eu não vivo outra coisa. Porque eu imagino o que é uma pessoa deitada de bruços, com um tubo entrando na sua traqueia, judiando das cordas vocais. A pessoa, o corpo lutando para respirar.
consciente, semiconsciente, às vezes ouvindo aquele barulho de UTI. Não sei se alguém aqui já entrou em UTI? Poxa, vocês sabem o que é uma UTI? Um lugar frio, não é? Gelado. Mas nós acreditamos, por sermos corpo, que esse espírito que é o pneuma, que sopra o fôlego de vida, é o que está aqui assoprando o fôlego de vida aqui em nós, mas é o que está lá soprando o fôlego de vida na irmã Wanda, no Marcos. Amém? Nós temos essa convicção e essa certeza do poder da presença do Espírito Santo. O fato de eu estar aqui conseguindo pregar nessa noite é um milagre para a minha vida. O fato de você estar aqui nessa noite é um milagre para a sua vida. Olha que coisa, irmãos. Faz assim, ó. Puxa a respiração, olha. Pensa comigo. Assim, graças a Deus, não é? Eu também tive que fazer esse teste. Graças a Deus não passei por isso. Que Deus me preserve, não é? A gente não sabe o dia de amanhã, mas eu tenho noção do que é falta de ar por ansiedade, que eu tinha ansiedade, o ar corta. Agora você imagina uma pessoa sofrendo disso durante tanto tempo, vivendo de forma mecânica. Irmãos, o Espírito que cria esse vínculo em nós é o pneuma, é o vento de Deus. É o alento vivificador do corpo da igreja. E o alento vivificador do corpo da igreja é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. O que traz o fôlego de vida para a igreja de Jesus é a presença do Espírito em nós. O que faz com que a gente, fique insistindo com os irmãos para orar. Não é? E eu descobri, até eu estava comentando ontem, a nossa igreja tem dificuldade de orar falando. A gente descobriu no meio dessa pandemia uma deficiência gravíssima, que a gente não sabe orar como deveria. Não que nós não oramos, claro que oramos, cada um ora na sua casa, mas quando se trata de interceder pelo outro, a gente não está conseguindo. A pandemia mostrou um problema grave, que a gente não consegue se colocar. Claro, nos colocamos na dor do outro, sentimos a misericórdia, temos compaixão, mas quando a gente não consegue soltar isso, entendeu? E colocar lá no microfone, lá, Senhor, ajuda o irmão, estende as mãos sobre ele, a gente não consegue. E nós sabemos que o que vivifica e traz alento, você sabe que o que é o alento? É aquela brisa que vem assim, que você está super cansado, e você liga o vento assim, o ventilador sobre você assim, vem aquele alento no seu corpo. É o Espírito que vivifica. A obra do Espírito é a que dá vida ao corpo e o mantém vivo. Não pode existir a igreja sem o Espírito, e não se pode receber o Espírito sem uma espera de silêncio e oração. A gente começa a oração todo empolgado. Eu acho que você já aconteceu isso com você. E a gente tem um monte de coisas para falar para Deus na nossa oração. Só que chega um momento na nossa oração que a gente não tem mais nada para falar. E o Espírito Santo, ele trabalha todo o tempo na nossa vida. Em todos os momentos o Espírito Santo está presente, trabalhando na nossa vida. E naqueles momentos em que a gente não sabe mais o que fazer, no momento de silêncio e no momento de oração, o Espírito opera em nós. Há em nossa vocação uma esperança. Olha aí, capítulo 4 ainda, Efésios 4 e 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só o quê? Uma só o quê? Esperança da vossa vocação. Todos partimos rumo à mesma meta. Aqui radica o grande segredo da unidade. Podem ser diferentes nossos métodos,
nossa organização e até algumas crenças, mas estamos lutando para com uma meta: um mundo redimido em Cristo. Há uma esperança. Nós temos uma expectativa em nós de que a gente fica, nós colocamos, para os irmãos assim, vai passar. Irmãos, tudo tem um tempo. Vai passar. Vai passar. Como nós chegaremos do outro lado? Não sei. Mas uma coisa é certa. Olha, a gente sempre fala as mesmas coisas. Paulo disse assim: olha, eu não me canso de dizer a vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Presta atenção aqui, Eu falava assim para os irmãos: se você está aqui nessa noite, tem a possibilidade de cantar, de ficar em pé, adore a Deus, porque pode ser que chegue um dia que você não tenha essa possibilidade. Se você está aí do lado da sua mãe, está vendo ela, aproveita, abraça ela aí, fica pertinho, porque pode ser que você não tenha essa possibilidade para sempre. Nós estamos vivendo dias em que a nossa vida deve estar baseada numa viva esperança. Jeremias diz: quero trazer à memória. Eu não sei se alguém pode me ajudar, acho que o Leandro pode achar esse versículo. Coisas que me dão esperança. Aí pede para o Ronan colocar ele, por favor. Eu quero trazer à memória, depende da versão, eu quero trazer à minha memória coisas que me trazem esperança. Então o que nós queremos nessa noite? Trazer à nossa mente, à nossa memória, a igreja de volta, tendo a oportunidade de fazer a vontade de Deus. E é uma vocação com uma esperança em nossos corações. A esperança da vossa vocação. Nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para uma viva esperança que não se pode murchar. Nós estamos esperando, e essa esperança não é isso não. E a nossa esperança, ela não nos confunde. Há uma expectativa dentro de nós. Essa é a tradução meio da Revista e Corrigida. Talvez a NVI possa nos ajudar, se você tiver. Aqui, é isso aí. Obrigado, irmãos. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. A esperança abra aí, Ronan, 1 Coríntios 13 e 13. Eu não vou tirar daqui, pode abrir aí. 1 Coríntios 13 e 13. Assim permanecem agora estes três. O que? A tríade cristã: a fé, a esperança e o amor. Nós estamos baseados nisso aqui, a fé, a nossa fé. A gente não está vendo. Fé é você pisar o primeiro degrau sem saber qual vai ser o próximo. A esperança e o amor. Temos os três, mas qual dos três é o maior? É o amor. Porque esse não vai terminar no céu. A esperança nossa vai ser como que a nossa sede será terminada bebendo do amor de Jesus, a sua presença. E aí o que permanecerá em nós é o amor. A unidade ainda é baseada no há um Senhor. Pode abrir de novo Efésios 4 e 4. O que mais se aproximava do credo na igreja primitiva era a curta sentença: Jesus Cristo é o Senhor. Segundo Paulo, o sonho de Deus era que chegasse o dia em que todos os homens confessassem que Jesus Cristo é o Senhor. Para Senhor usa-se o termo Kyrios. Os dois usos do substantivo no grego popular nos mostram algo no pensamento de Paulo. O termo usa-se para amo, uma contraposição a servo ou escravos, e era designação regular do imperador romano. Então, quando a Bíblia fala a respeito do Kyrios,
ela está falando a respeito do imperador romano, porque até então, para todo romano, ser imperador significava quase ser um deus. E quando Paulo escreve à igreja, diz assim: olha, nós temos apenas um Senhor, nós não temos vários Césares que cuidam de nós, nós temos um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo. Os cristãos estão todos unidos, porque são possessão de um amo e rei, e estão a seu serviço. Nós estamos unidos porque nós temos um mesmo Senhor. Esse Senhor nos possui. Esse Senhor, nós estamos subordinados a esse Senhor por amor. Você lembra daquela pergunta que nós fazemos? Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida? E nós nos encontraremos com esse Senhor. Esse Senhor é o nosso dono. Nós temos um dono, e esse dono é quem cuida de nós. Cuidou de você e tem cuidado de mim. Há uma fé. Paulo não quer dizer que haja um só credo. Efetivamente, é muito estranho que no Novo Testamento a palavra fé signifique credo. Para o Novo Testamento, a fé é quase sempre a confiança total do cristão em Jesus Cristo e sua entrega a Ele. Lembra aquele hino que eu gosto de colocar sempre? Eu me rendo aos teus pés, é tudo o que eu preciso. A gente tem aprendido que não há uma outra forma de sobreviver se não nos rendermos aos pés de Jesus. A gente precisa ficar sempre trazendo algumas coisas à memória. Eu lembro que eu falava assim: então, você já pensou quando você chegar de frente do médico, ele te dar um diagnóstico que você não queira, que você não quer ouvir? E a pergunta que eu faço nessa noite: qual de nós aqui estamos livres totalmente de um diagnóstico negativo de um médico? E eles não escondem nada da gente, escondem? Médico esconde? O colega recebeu o diagnóstico, o médico quis dizer sobre o diagnóstico da sua esposa, ele disse assim: não, no princípio não. Chegou um dia que o médico disse: não, senta aqui, o caso é assim, ela tem tanto tempo de vida, tanto tempo é assim, 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 e assim funciona. O que está acontecendo com o corpo dela é isso. E o que fica em meio a tudo isso é a confiança em Jesus. E não somente a confiança nele, mas a entrega a ele. O que quer dizer Paulo é que todos os cristãos estão ligados em unidade, porque todos têm feito um ato comum de entrega total ao amor de Jesus Cristo. Bem pode ser que descrevam o ato de entrega com termos e credos diferentes, mas seja qual for a maneira de descrevê-lo, esse ato de entrega é a única coisa comum a todos eles. Irmãos, de uma coisa só nós temos certeza nessa vida: que nós atravessaremos o lado de lá da eternidade. E nós estamos com um pé na eternidade. Você está me ouvindo? Nós estamos com um pé na eternidade. Você pode ter 10 anos, você pode ter 15 anos, você pode ter 20, 50, 60, não importa a sua idade, não importa. Nós todos estamos com um pé na eternidade. E a qualquer momento, eu não sei se você já parou para pensar no quão frágil é o fio da vida. Irmãos, hoje você está bem, amanhã já não está. Hoje a gente está forte, está subindo escada correndo, amanhã a gente não sabe o que vai ser. A Bíblia diz, eu gostaria que você abrisse aí Salmos de número 90, para a gente pensar um pouquinho no que a gente tem que estar firmado. Salmos de número 90, escrito por Moisés.
partir do versículo de número... Eu vou ler a partir do verso de número 1. Salmos 90, verso 1. Encontraram aí? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono. São como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como o quê? Como um conto? Sabe como que é um conto que se conta? Eu não sei se você tem hábito de contar história para criança, mas tem criança que gosta de ouvir história, e ela olha para você e fala assim, mas já acabou? Aquelas histórias curtas. A nossa vida é como um conto ligeiro. Mas o salmista, ele fala o seguinte, olha aí no verso de número 12, 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o quê? Ó, escuta. Se tem alguém para pedir perdão, o faça. Se tem alguém para se acertar, se acerte. Se tem alguém para perdoar no seu coração, perdoa. Se tem que começar a colocar a casa em ordem, coloca. Deixa tudo organizado. Porque a nossa vida é como um conto ligeiro. Por enquanto ainda você pode bater na porta do quarto da sua mãe e acordá-la e acordá-lo, acordar o seu pai. Mas nós temos que ser realistas. Chegará um tempo em que isso não vai acontecer mais. E nós vivemos a nossa vida do ponto de vista da eternidade. Deus, o salmista diz que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Deus não tem começo, Deus, eu só fiz isso aqui para a gente poder ter algum entendimento, mas Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus é eterno. Deus é eterno. E o que nos conduz até Ele é a fé. Há um batismo. Na igreja cristã só há uma porta de acesso. Antigamente o batismo era muito mais levado a sério. Hoje as pessoas empurram com a barriga. E há pessoas que correm o risco de partir para a eternidade sem serem batizadas por simples opção. Por esta razão, o batismo constitui uma profissão pública de fé. Eu quero fazer parte desse corpo. Eu quero fazer parte desse exército. Eu quero fazer parte desse reino. Há um só batismo, há um só Deus. Agora, advirtamos o que diz Paulo a respeito de Deus como objeto da nossa fé. Deus é o Pai de todos. Nesta frase, o amor de Deus fica gravado para sempre. A maior e a única coisa sobre o Deus cristão não é que seja rei ou juiz. Tá bom, Deus é o nosso rei, Deus é o nosso juiz. Isso é importante? É importante. Mas acima de tudo, Deus é o nosso Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós, que cuida de cada um de nós. E os tempos que nós estamos vivendo, é o tempo que a gente deita na nossa cama, e talvez você até acorda durante a madrugada, e o sono vai embora, e você fica pensando, ou às vezes até remédios você tem tomado, não sei, mas você para e fica pensando, meu Deus, não tem hora que não passa pela sua cabeça, né, de você que está assistindo, onde isso tudo vai parar? Quando isso vai terminar? Já não passou pela sua cabeça isso? Meu Deus, quando que isso vai parar? Onde isso vai dar? Você já não está com medo de abrir o Face?
Tem hora que dá medo. Todos os dias que você abre o Facebook, o que você encontra lá? Luto. Todo dia. Luto por um amigo, luto por não sei quem, luto. Todo dia alguém perdeu alguém. O que nós temos hoje em dia, o que nós temos visto hoje em dia, é isso. E o que nos traz esse alento ao nosso coração e essa convicção a respeito da unidade, é que Deus é o nosso Pai. E que nós temos a convicção de que quando a gente perde esse sono, a gente fica olhando e fica pensando. Irmãos, o tempo todo a gente fica pensando. O que traz alento na nossa alma e no nosso coração é que a gente vai voltar para os braços desse Pai. Então, olha, fica firme. Não dá tempo mais de brincar. Não dá tempo mais a gente ficar cocheando entre 2 ou 3 pensamentos. Passou a época da emoção, você percebeu? A época da emoção já foi. Agora nós estamos firmados na palavra. A ideia cristã de Deus começa no amor. Deus está sobre todos. Essa frase implica o domínio de Deus. Eu ainda não entendi. Se você entendeu, eu não sei o que Deus está querendo nos ensinar com esse vírus. Eu não entendi. Mas Ele está querendo nos ensinar algo. Mas pelo jeito a gente não entendeu ainda. Porque a hora que nós entendermos, isso vai cessar. Mas nós não conseguimos ainda compreender. Você acredita que tem gente ainda de bico? Tem, irmãos. Tem gente fazendo birra. Tem gente brigando dentro da igreja. Tem gente dividindo a igreja. Tem gente fazendo planos para atrair. Tem gente com mexericos, com coisinhas, não olha na cara do outro, não cumprimenta com a paz do Senhor. Sabe, então nós não aprendemos ainda. Nós não aprendemos. E não importa se é jovem, se é um idoso, pode ser a idade que tiver. Se não se consertar, vai ser jogado no inferno. Não tem isso. Nós não temos um meio termo. Não, é porque eu sou jovem, eu não cumprimento com a paz do Senhor, eu não olho na cara mesmo, eu não estou nem aí. Inferno. Perdição eterna. Nós não temos muito o que falar sobre isso. A Bíblia, ela é explícita sobre isso, ela é clara sobre isso. Então seja lá o que esse Deus, e quando há um Deus que é sobre todos, esse Deus é sobre o vírus. Sim ou não? Deus é sobre o vírus, Deus está acima do vírus. Agora faz por que Ele não cessou tudo isso ainda? Não sei. Por que Ele não fez parar tudo isso ainda? Não sei. Eu acho que a gente poderia começar por nós aqui. Você tem raiva de alguém? Não olha na cara de alguém? Tem mágoa no seu coração, no meu? Acho que poderíamos começar por aqui. A gente como pastor, a gente, sabe, tem experiências tão amargas na nossa vida ministerial. E às vezes você vê irmãos brigando na igreja de bico por causa de coisas tão banais e tão bestas, irmãos, que você fala, mas irmão, a irmã está brava com isso, não se manifesta mais, não fala nada mais, porque está brava com isso, porque você sabe que está. Esse Deus que é sobre todos, essa ideia cristã de Deus sobre todos, começa no amor de Deus. Não importa o que as aparências indiquem, Deus tem o controle de tudo. Pode haver dilúvios, mas o Senhor está acima dos dilúvios. Não há nada que esteja fora do domínio de Deus. Deus está por todos os lados e em todos os lugares. E isso implica na providência de Deus. Há um hino que diz que quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Tempos difíceis. Deus não criou o mundo para abandoná-lo à sua própria sorte, como o homem que pode dar corda a um brinquedo e deixá-lo que ande sozinho. Deus está com
tudo, seu mundo, guiando, dirigindo, sustentando, mantendo e amando. Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Nós percebemos isso quando a gente pega a igreja e a gente vai para frente da UPA e ora pelos irmãos. As pessoas estão chorosas, percebeu? Você conversa com a pessoa está chorando fácil. Não precisa de muita coisa. Pessoas que nunca choravam, eram tidas como duronas. Hoje, se você conversar com ela um pouquinho de tempo assim, você falar para ela, tem gente que não está aguentando mais, irmãos. Essa é a verdade. Há pessoas que não estão suportando mais, que não estão aguentando a pressão que está vindo. Mas Deus não perdeu o controle, e nós precisamos nos lançar aos braços dele, em tudo e através de tudo, em tudo e através de todas as coisas. A providência de Deus se mostra ativa, eficaz e poderosa. Ele está em todos, e essa frase implica a presença de Deus. Deus está na UTI, vivo, dando vida. Deus está lá no quarto de isolamento, dando vida. Quando que a gente vai perceber que nós estamos nas mãos de Deus? Que se Ele nessa noite quiser que eu vá embora, eu vou repetir a mesma frase que eu repeti num culto fúnebre esses dias. Escuta. Quem está pronto, está indo. As coisas estão funcionando dessa forma. Deus está arrebatando individualmente. Não dá tempo mais da gente brincar com nada. É o tempo todo a gente buscando a Deus, pedindo perdão e clamando, pedindo que Ele nos ajude a colocar a nossa vida e a nossa casa em ordem, para que nós consigamos chegar até o fim.